Bom dia, paz do Senhor, graça e paz a todos os nossos amigos. Aqui é o Nelson, com o nosso devocional com Cristo. Que Deus abençoe, né? Deus nos dá mais uma oportunidade de nós podermos estar refletindo e aprendendo da palavra. Hoje nós vamos ler lá em Lucas capítulo 7, e só são 5, 1, 2, 3, 4, 5, são 7 versículos. Diz assim sobre a ressurreição da viúva de Naim. E diz assim, no 11: Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com eles os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e a grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando, tocou o esquife e, parando os que conduzia, disse: Jovem, não te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus retribuiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. O que eu acho interessante nessa passagem não é nem a ressurreição que Jesus faz na viúva aqui, o filho da viúva, já que ela era viúva, e ela tinha o filho como um esteio, e ela poderia, quando ela estivesse velha, né, ter uma ajuda, alguém que cuidasse dela. Não era, essa aí é um grande detalhe, faz parte da história, do contexto histórico, até porque o Senhor se compadece dela. Até por isso, uma das questões são essas: primeiro, que ela é viúva, e segundo, que é filho único, e sendo filho homem, cabe a ele então dar um cuidado para sua mãe já na sua idade. O que me chama a atenção aqui é o detalhe da seguinte: Jesus descia, dirigido Jesus à cidade de Naim, ia com ele os seus discípulos e uma multidão numerosa. Em contrapartida, vindo com ele, vinha também uma outra multidão que não conhecia Jesus. A que conhecia Jesus já estava atrás de ver bênçãos, libertação, e estavam querendo, uns buscando bênção, outros buscando o conhecimento para poder melhorar. Com ele e os discípulos. Quando eu me vejo assim, eu me pergunto, só que a primeira multidão que estava com Jesus não tinha compromisso com Jesus. A segunda menos ainda, que nem conhecia Jesus. Quem tinha um certo compromisso eram os discípulos. E aí eu me pergunto, eu faço parte de qual desses três? O que eu aprendo desse devocional de hoje? Que nós devíamos fazer parte dos 12, dos discípulos de Jesus. Porque multidão, normalmente, se você souber que numa igreja vai ter um profeta que faz revelação, a igreja enche, fica gente até de fora. O povo, a multidão está atrás de novidade, está atrás de algo extraordinário. E que esse algo novo e extraordinário não tenha que ter força e nem esforço. Não tem que ter jejum, não tem que ter oração, não tem que ter busca de santidade, que não tenha que ter um compromisso, não tenha que ofertar. Não, simplesmente estar atrás da bênção. Esse tipo de aí quando esse homem vai embora, a igreja fica vazia. Imagina um grande cantor
Se fosse na igreja católica, o padre Zezinho, se viesse aqui em Maringá, encheria, teria que ir lá no Parque de Exposição. Se viesse Matos Nascimento, teria que ir lá no Parque de Exposição para ele poder cantar. Se viesse um cantor de grande nome, todos teriam que ir lá. Mesmo que é uma igreja que está, digamos, fazendo esse evento. No outro dia não tem mais ninguém naquela igreja. Porque o pessoal procura o evento e procura a bênção e não o abençoador. Procura a cura, mas não o dono da cura, o que tem o poder de curar. Porque quando buscam isso, tem que ter compromisso e mudança de comportamento. E aqui tinha duas multidões e os discípulos. Os discípulos andavam com Jesus independente da circunstância. A primeira multidão que estava com Jesus estavam querendo saber como seriam beneficiados com as atitudes de Jesus. Alguns até queriam mudança, outros só queriam a bênção. E a outra que nem conhecia Jesus. Em determinado momento, esses três tipos de pessoas conseguem ver um milagre extraordinário que já estavam levando para ser enterrado. E ficaram todos boquiabertos, todos ficaram com temor e todos eles viram que havia um homem de Deus, que ali havia um profeta, que ali era o Messias, o Cristo, o ungido. Então, no meu devocional de hoje eu aprendo, devemos não fazer parte de multidão, e sim fazer parte do pequeno grupo que segue a Cristo em todo o tempo, independente de onde ele vá, de onde ele está. E nós devemos ter Cristo conosco, independente de onde nós formos, para que nós possamos verdadeiramente estar com o dono da bênção e não simplesmente ficar só na bênção. Porque estando com o dono da bênção, nós já seremos uma bênção e poderemos abençoar sempre alguém e ser abençoado. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe. Esse é o nosso devocional. Compartilhe, se inscreva para que nós possamos sempre estar atentos. Valeu? Uma ótima sexta-feira. Em nome de Jesus.